tem como. O ser humano nunca vai compreender os desígnios de Deus na face da terra. Não tem como. É que nem a história do profeta Elias. Como que o homem que foi usado poderosamente com grandes coisas feitas por Deus se viu em situações tão difíceis como Elias ficou? Elias, aqui no capítulo 17 de 1 Reis, Deus usou Elias para profetizar que não haveria chuva sobre aquela nação. Aquela nação estava ímpia na presença de Deus. A nação de Israel estava em pecado na presença de Deus. O rei era corrompido, era Acabe, que por sinal ainda tinha uma mulher corrompida, que era Jezabel, que era adoradora de Baal. Pronto, aí ó, o negócio ficou mesmo entregue. A nação de Israel se corrompeu, estava indo no embalo lá de Jezabel, com seus ídolos, com tudo. E aí o profeta Elias ficou numa situação difícil. Não tinha apoio ali do rei, das pessoas da nação, se viu numa situação difícil, porque ele é um ser humano. Ele ia se sentir impactado por aquilo. Mas mesmo assim, Elias ele dependia de uma palavra de Deus para que ele pudesse se mover, para que ele pudesse fazer algo. Aqui no capítulo 17, nós vemos claramente que Elias ele profetizou que por 3 anos não haveria chuva naquela nação, no mesmo lugar a qual Elias estava morando. E sabe o que aconteceu? Elias não se preocupou. Se ele estava ali não haveria chuva, logicamente que se não houvesse chuva, ali o povo dependia muito da agricultura. Eles colhiam, eles plantavam e colhiam. Por isso que a Bíblia usa muito esse termo, plantar, colher e tal, das tuas colheitas, dar os primeiros frutos das tuas colheitas. O povo vivia muito da agricultura. Então, se não houvesse chuva, os rios secavam. Se não houvesse chuva, não havia água para dar para o gado, os animais. Até o boi que ele ia arar a terra, era o boi que arava a terra. O arador ia aqui, ia conduzindo o boi ia arando a terra. Então o boi tinha que tomar água, senão os animais iam morrer. Eles tinham que regar a terra para poder dar o fruto. Então não haveria naquela nação, não haveria mais chuva por 3 anos. E aí? Elias não estava ali? Elias estava ali, então aquilo de alguma forma também iria atingir a vida dele. De alguma forma aquilo iria atingir a vida dele. Só que ele aguardou uma resposta de Deus. Ele profetizou, Deus me usou. Eu determinei que não haveria chuva aqui. Ponto. Aconteceu. Só que aí mais adiante, no versículo 3, a palavra do Senhor veio novamente para ele. No capítulo 3, no versículo 3, veio a palavra do Senhor dizendo para ele assim, retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te. Esconde-te. Ele tinha que se esconder lá. Ele estava meio que fugido. Jezabel estava ali, estavam querendo pegar ele, então ele tinha que ficar escondido. Esconde-te. Então Deus escondeu ele. Esconde-te junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. Ele ia para lá. Deus deu, vai para lá. Elias foi morar para essa região. Chega lá, ele disse assim, há de ser que beberás do ribeiro. Olha, ele tinha que beber água do rio. E eu tenho dado ordem aos corvos para que te sustentem. Olha que situação, que o profeta foi passar. O profeta de Deus, aquele que, derrotou os profetas de Baal. Então ele foi beber água de um riacho, tirar água de um riacho, coisas que era mais dos animais, eram de fazer isso, tirando água do riacho, E os corvos iam trazer carne e alimento para Elias, não era nem gente que vinha trazer. Eram os corvos. Olha só como é a controvérsia da vida do profeta, como é que acontecia no passado. Gente, as pessoas estão muito enganadas como é que as coisas eram. As pessoas estão muito na ideia de que, para me ser profeta para alguém, eu tenho que ser profeta para mim. Para alguém profetizar riqueza e bênção na vida de alguém, eu tenho que ter tudo isso na minha vida. Meu irmão, isso daí não está na Bíblia. Nós não temos poder sobre a palavra de Deus. Nós não temos poder sobre a vontade de Deus. Nós vemos claramente por esse texto aqui que Elias ele foi morar junto ao rio do Oriente do rio Queriate. Ele morou na beira do rio, foi montar lá, sei lá se ele montou uma tenda, montou lá uma barraca, alguma coisa lá. Certo é que ele bebia água do riacho e os corvos iam levar comida para ele. E aí o que aconteceu? Ele ficou lá. Ele ficou ali, ele tinha o que comer, tinha o que beber, ele ficou lá. Ele caminhava pela palavra do Senhor, ele não caminhava pela circunstância. Ele profetizou, tipo assim, profetizou lá, vai haver chuva. O que vai acontecer? Eu estou aqui, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Aí Deus deu a profecia, deu a revelação para ele ir para o rio, beber do rio e ser mantido ali pela provisão que Deus faz. Aí, mais adiante, veio a palavra do Senhor lá. No versículo 7 diz assim, acompanha aí, E sucedeu que passou os dias,
o rio secou, porque não havia chuva naquele local. Então, a seca estava atingindo até aquela região ali, certo? A seca estava atingindo até aquela região. Então, o rio foi secando. Então, muitos dias, a Bíblia não fala quanto tempo é, muitos dias. A Bíblia, quando fala de dias, também está falando de anos, né? Mas certo é que não foi anos, foi dias mesmo, porque depois de 3 anos depois, vou contar aqui daqui a pouco o que foi que aconteceu. Então, o rio secou. Então, ele não tinha mais de onde beber água. Então, se o rio secou, não tinha mais água para ele se manter. E agora, o que ele ia fazer? Ele esperou Deus falar com ele. Ele tinha consciência que ele tinha que tomar uma direção. Ele não pegou a sacola dele e saiu correndo aí pelo mundo afora, não. Aí diz assim, ó, lá no versículo 8 diz assim, então veio a palavra do Senhor. Olha como é que vem a palavra do Senhor. Ela não tá... É isso que eu estou falando. Eu tenho o primeiro vídeo aí, tá? Ele vai agora às 14h30, né? No dia de hoje ele vai cair. Tá? Ele está aí para você assistir a primeira parte desse vídeo, que é a segunda parte. Até que ponto podemos ser profeta para nós, assim como somos para outros? É muito interessante esse vídeo, tá? A parte 1 vai cair às 14h30 agora no YouTube, tá? Assista, que essa aqui é a parte 2. Eu vou dividir, eu acho que em 3 ou 4 partes, de acordo com o que o Senhor está revelando. Preste bem atenção nisso daqui. Então, a palavra do Senhor não vem quando eu quero, nem quando você quer, nem quando você quer, tá? A palavra do Senhor, ela vem quando o Senhor quer mandar. Não adianta a gente estar profetizando as coisas sem Deus estar autorizando aquilo, porque vai ser só a palavra lançada ao vento, tanto para nós como para outras pessoas. Determinar não significa mover a mão de Deus. A determinação, ela apenas vai te dar um senso de confiança. E você entregou aquilo, pronto, você determinou, entregou. Mas não quer dizer que naquele momento é Deus que está agindo naquele momento. Ele vai agir segundo a tua palavra, segundo a palavra de um profeta, não. Porque a palavra do Senhor é ela que vai determinar a diferença, a mudança, a ação, o rumo, a rota, o destino e tudo mais. Então é Deus que determina. Então Elias estava aqui numa confiança da sua determinação. Ele estava numa confiança, né, do que ele tinha da parte de Deus para a vida dele. Então como é que a gente funciona dessa forma? Ele diz aqui, ó. Ele disse assim, então vê a palavra do Senhor mais uma vez para Elias, tá? Levanta-te, olha, e vai para Sarepta, era uma cidade, que é de Sidom, e habita ali, olha, habita ali, era para ele morar lá, olha, tá vendo só, olha, Deus desloca a gente, irmão, às vezes Deus desloca a gente para outra situação, olha, ele tirou isso para ele habitar lá, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha só que situação, tu já pensou numa situação dessa no dia de hoje? Deus pediu para uma mulher viúva sustentar o homem, um profeta. Por que esse profeta não trabalhou? Por que Deus não deu para ele lá um local para ele trabalhar? Não tinha muita coisa que fazer, sabe por quê? Porque tinha seca em todas essas regiões aí. Existia seca. Aí ele ouviu a palavra do Senhor. Dei ordem para que uma viúva te sustente. De repente ele deve ter pensado bem. Graças a Deus, né? O Senhor me deu um livramento, me mandou para a casa de uma viúva, e não me mandou nem para a casa de uma mulher casada, porque provavelmente o marido podia ter ciúme dela comigo, né? Para não haver uma confusão, desentendimento lá, ele me mandou para a casa de uma viúva. Vou para lá, ela vai me sustentar, o Senhor revelou. E como que vai ser isso? Não, deve ser uma mulher bem estruturada, deve estar bem apoiada, deve ter uma condição financeira boa. Então o Senhor falou que ela vai me sustentar. Então ela deve ter uma boa condição para me sustentar. O Senhor já tocou o coração dela. Aí Elias vai nessa região, nessa localidade que Deus dá. Olha só o que acontece. Elias chega numa cidade e ele dá de cara com uma mulher catando uns gravetos no chão para fazer fogo, porque é assim que eles faziam o fogo. Só que aí Deus fala, olha, essa mulher aí, né? Aí Elias vai lá. Quando ele chega lá, oi, você poderia me dar uma botija de água? Aí a mulher, a água ela tinha, ela foi buscar. Aí diz o texto aqui, que Elias disse assim, aqui do versículo 10 em diante, ele tem uma conversa com ela. Aí ele diz assim, quando fores, traz um pedaço de pão para mim. Elias estava com fome. Aí ele foi andando, ela disse assim, vive o Senhor, porque a tua serva não tem nada para comer, a não ser um pouquinho de farinha, um pouco de óleo para fazer um pão para mim e para os meus filhos. Depois que acabar, nós vamos morrer, não sabemos nem o que vai acontecer. Olha só a situação. O profeta poderia dizer assim, rapaz, será que eu acertei o endereço certo? Será que eu acertei o endereço certo? Será que essa mulher mesmo, Senhor? Será que essa viúva aí? Essa mulher não tem nada, Senhor, não tem nem para ela. Eu acho que eu entendi a revelação errada. Peraí que eu vou orar de novo. Senhor,
Será mesmo que foi tu que falou? Ou será que foi pensamento da minha cabeça? Não, ele não fez isso. Então ele sabia que ele tinha o poder de Deus a favor dele, ele sabia que, ele tinha certeza que foi Deus que usou ele ali. Então o que é que ele faz? Ele diz aqui, ó, versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, que ela ia comer, ela e o filho, e depois diziam que daí ia morrer. A mulher ainda profetizou que ela ia morrer, ela não tinha mais nada para comer, não tinha mais nada, não tinha marido, ela era viúva, não tinha de onde te prover, né? Porém, o profeta disse assim, no versículo 12, ele disse assim no 11, traze-me também um bocado de pão na tua mão, quando estiver pronto, está um pouquinho lá. Versículo 2, assim, porém ele disse, vive o Senhor, né? Versículo 13, então ele diz, não temas, vai e faze conforme a palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim, e depois para ti e para teu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da farinha da botija vai terminar. Esse texto ele é muito conhecido entre as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, né? Assim a farinha não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar. Sim, aconteceu isso e Deus pode fazer isso. Só que o profeta, como ele foi enviado a Deus para lá, e como era ela que ia sustentar ele e não tinha nada ali, então Deus ele fez o milagre. Primeiro, ele salvou a vida desta mulher. Você vê como primeiro Deus usa o profeta para depois beneficiar ele? Então Deus ele usa para outras pessoas. E aí pode ser que essas outras pessoas sejam tocadas por Deus para lhe ajudar. Você entende como é que funciona? Porque foi isso que aconteceu aqui com Elias. Então Elias ele estava firme no chamado dele, na unção dele. Então Elias usou, né, a fé dele, usou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Para quê? Para determinar, mas a palavra do Senhor veio a ele naquele momento, ele não falou da vontade própria dele, né? Porque ele diz aqui, olha, assim diz o Senhor, né, que a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai secar. Então é a mesma coisa que nós temos que entender, a parte vai até aqui. Até que ponto a profecia serve ao nosso favor? Bem, aí a profecia não foi beneficiada por Elias. Elias profetizou duas coisas ali. Ele profetizou que se aquela mulher não tivesse nada para comer, ia morrer ali o filho. Então Deus ele agiu para dar o livramento para aquela mulher. E também deu o livramento para a vida do profeta. Porque o profeta passou a habitar ali, porque Deus falou que ele ia morar ali. Então, meu irmão, se Deus falou que ele ia morar naquela cidade, então Deus iria sustentar ele ali. Porque ele usou esta senhora de uma forma tremenda. Correto? Então ela recebeu o milagre de Deus ali para ela não morrer de fome até que a chuva viesse, para ela e para o filho, e o profeta também estava fazendo parte também dessa provisão que Deus fez ali nessa parte, que a maioria dos evangelhos do cristão dos crentes conhece esse texto aqui. Deus proveu, assim vai prover para mim, vai prover para você, mas muitas das vezes não podemos dizer assim, eu determino a bênção, a prosperidade na minha vida, eu quero um carro novo, um emprego de 10 mil reais por mês, eu determino cura milagrosa sempre na minha vida, porque eu sou um profeta usado para os outros e serei para mim. Não é assim que funciona. Não tem nenhum texto na Bíblia que os profetas faziam isso. Eles tinham a palavra do Senhor. Deus usou ele para aquela mulher, abençoou ela e ela abençoou ele. Ela foi a provisão para ele, porque Deus havia determinado que seria desta forma. Então você permaneça fiel. Até que ponto? Deus muitas das vezes nos usa para outras pessoas. Só que não vai ficar só por isso. Porque Deus também vai olhar a sua fé, a sua confiança nele. Ele vai prover para você em nome de Jesus. Ele vai prover a unção, o poder e a autoridade. E a bênção virá sobre você. Somente espere. Confie no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou continuar o restante desse vídeo para você ver a parte 3. Vai continuar. Agora nós vamos entender o que Elias fez quando ele foi ameaçado por Jezabel. Qual era a atitude correta que ele tinha que tomar? Será que ele agiu certo? Fugindo para o deserto, se escondendo na caverna? O que estava no coração de Elias nesse momento? O que estava passando na mente dele? Nós vamos meditar com detalhes na palavra e descobrir o que é que o Senhor tinha para fazer através de Elias ainda. Não temas. Porque o Senhor vai agir na tua vida, o Senhor vai agir na nossa vida, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida em nome de Jesus. Esteja firme na presença do Senhor. Eu vou orar por você. Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa entenda a tua revelação da tua palavra e que ela esteja firme assistindo esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja na tua vida, que as bênçãos de Deus estejam na tua vida grandemente, assim como essa mulher recebeu uma palavra de profecia, de bênção na vida dela, assim Deus abençoe a tua vida.
prospere a farinha na tua panela, prospere o óleo na tua botija, que é a unção do Espírito Santo. E aí compartilha com aqueles que precisam, porque foi isso que essa mulher fez. Ela compartilhou com o profeta, pois foi essa a direção que Deus deu. Receba a vitória de Deus e ajude aqueles que estão perto de você, porque Deus quer que nós venhamos a compartilhar a unção e as bênçãos, assim como Elias compartilhou a unção e essa mulher compartilhou aquilo que tinha, porque essa é a vontade de Deus. Você vai ver a parte 3 do vídeo. Não perca, em nome de Jesus, receba a sua vitória. Amém.